Fala aí, galera! Beleza? Vamos para mais uma aula de geografia e hoje vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Na segunda-feira, a gente viu sobre o extrativismo no Brasil, que é aquela atividade que vai extrair o elemento da natureza, seja ele o minério, extrativismo mineral, seja ele alguma coisa relacionada ao extrativismo vegetal, seja a madeira, o látex, ou o extrativismo animal, ali a pesca, beleza? Essas são atividades voltadas para o espaço rural. Beleza? A gente está estudando o espaço rural brasileiro e o extrativismo é uma das atividades características do espaço rural. Mas nós vimos também que não é só o extrativismo. Também tem a agricultura e a pecuária. Então vamos dar continuidade estudando agricultura e pecuária. Só que antes da gente falar como que elas se desenvolvem no Brasil, vamos estudar sobre os agrossistemas. Beleza? Esse material, galera, não está no livro, beleza? Vou deixar aí um PDFzinho para vocês baixarem, tanto na plataforma, vou jogar no grupo. Vocês baixam o PDF, dá uma estudadinha nele. Se a gente tivesse em sala de aula, a gente copiaria no quadro. Olha só que legal. Eu copiaria essa matériazinha no quadro, aí vocês teriam. Eu sei lá, eu daria uma folhinha para vocês também, como eu vou dar hoje. Show de bola? Vamos falar sobre os agrossistemas então? O que é um agrossistema? Agrossistema ou sistema agrário é um tipo ou modelo de produção agropecuária. Presta atenção no que eu acabei de dizer. É um tipo ou modelo de produção agropecuária. Agropecuária, agricultura e pecuária. Então é a forma, o modelo de produção. Como que eu estou produzindo alimentos na agricultura? Como que eu estou cultivando esses alimentos? É um modelo de produzir. Na verdade, ele vai envolver mais coisas, não só o modelo de produzir, mas a forma, o objetivo. Então, na verdade, um agrossistema, ele vai dizer para a gente qual que é a relação que o homem tem com a propriedade, com o campo, qual a relação que ele tem com a terra, qual o índice de aproveitamento desse espaço, quais são as técnicas utilizadas para a produção, seja na agricultura, seja na pecuária, quais são as estratégias desenvolvidas e quais são os objetivos dessa produção. Isso tudo é levado em consideração para a gente adotar um agrossistema. Então, o agrossistema, ele obedece aqui, ó, uma classificação que é pautada em diversos critérios. Beleza? Quais são esses critérios? Quais são esses critérios, então, que são levados em consideração para a definição de um agrossistema? A gente vai ver o tipo de cultivo, vamos ver o tamanho das propriedades, vamos falar sobre a intensidade de utilização desse terreno, dessa propriedade, o destino ou o objetivo dessa produção e vamos falar do tipo de propriedade. Então veja bem aí, nós temos 5 critérios que são utilizados aí para se definir um agrossistema, ou seja, para desenvolver aí desses critérios vai dizer para a gente quais são as técnicas que são utilizadas, quais são os índices de aproveitamento, quais são as estratégias, o objetivo da produção, tudo está aqui, ó, desse meu lado aqui, dentro desses critérios. Vamos ver de um a um e no final a gente vai ver quais são os agrossistemas. Beleza? Começando a falar sobre quanto ao tipo de cultivo. Então veja bem aqui, ó. Quanto ao tipo de cultivo, nós podemos ter duas classificações. Ela pode se classificar em monocultura ou policultura. O que seria uma monocultura? Monocultura é o cultivo de apenas uma plantação em uma área, ou seja, um gênero alimentício. Então, quando você olha uma monocultura, você está vendo que só tem uma coisa aí. Nesse caso dessa plantação, é uma plantação de soja. Só tem soja, uma monocultura de soja. Beleza? Não interessa ali o tamanho, nada. A gente está falando do tipo de produção. Aqui só tem um gênero alimentício, que nesse caso aqui é a soja. É diferente de uma policultura, que é a prática de se cultivar ou criar vários tipos de plantas ou animais no mesmo terreno. Lembrando que agrossistema ele serve tanto para agropecuária, tanto para agricultura quanto pecuária. Então, se fosse no caso pecuária, uma espécie de monocultura seria se a gente tivesse apenas um tipo de animal. Vários tipos de animais seria aí policultura. No caso da agricultura,
uma policultura, você vai ter aí vários gêneros alimentícios. Beleza? Então dá pra gente ver aqui pelas cores, né? Que são vários tipos de alimentos diferentes. Uns são maiores, outros menores, cada um com uma cor diferente. Isso é uma policultura. Show de bola? Tranquilaço. Quanto ao tamanho das propriedades, então agora é um outro critério, agora a gente está falando de tamanho da propriedade. O tamanho da propriedade elas podem ser classificadas em latifúndio ou minifúndio. Show? O próprio nome ele já consegue deduzir algumas coisas para a gente, mas vamos lá. Latifúndio são grandes propriedades. Então, as grandes propriedades constituem os latifúndios. Então, olhando na imagem aqui, dá para ver que é um espaço amplo, grande, demais. Isso é um latifúndio, geralmente medidos aí em hectares. Beleza? Pequenas propriedades são chamadas de minifúndios. Então, minifúndio é uma pequena propriedade. Então, você olha ali um sítiozinho, uma areazinha menorzinha, né? Tranquilo? Isso é um minifúndio. Já consegue deduzir duas coisas aqui já. Já conseguiu perceber que no latifúndio, qual é o tipo de produção aqui? Aqui no latifúndio nós temos o quê? Uma monocultura. Enquanto que aqui no minifúndio, numa pequena propriedade, a gente tem o quê? Uma policultura. Então geralmente é assim, tá? Geralmente em grandes propriedades, em grandes latifúndios, você vai ter a monocultura. Geralmente em pequenas propriedades você vai ter um minifúndio. Agora você pode perguntar por quê? Porque num latifúndio a grande ideia é uma grande produção. Você produzir muito, principalmente para exportação. A gente vai falar sobre o destino da produção daqui a pouco. Se é para exportar, a grande ideia é que você se especialize num gênero alimentício só, que, sei lá, você se especialize na produção de soja e você é um grande exportador de soja, então você só vai plantar soja. Entendeu? Então o latifúndio é exatamente para você conseguir plantar mais, uns grandes terrenos, um espaço bem grande, você planta um gênero só. Geralmente, as pequenas propriedades, que é um sítiozinho, uma pequena fazendinha, um pequeno lugarzinho, que é um minifúndio, o cara já não tem esse objetivo aí de exportação, que a gente vai falar ainda na aula. Então, geralmente ele planta para pequena comunidade, para ele mesmo. Então, ele planta vários gêneros alimentícios, beleza? Que a produção ali não é a questão de ter grande quantidade. Mas falando aí de tamanho de propriedade, isso aqui é importante, tá? O conceito e o tamanho utilizados para cada uma dessas expressões, latifúndio e minifúndio, podem variar de um lugar para o outro, a depender do valor da terra e do tamanho do território do país ou região em questão. Só para a gente pensar aqui o seguinte, o Brasil ele tem um território enorme, a gente começou a estudar isso lá no início do ano. Brasil, país continental, né, bem grande. O Japão tem um território bem pequeno. Então veja bem, no Brasil, um minifúndio, que é uma terra pequena, no Japão pode ser considerado até um latifúndio, porque o Japão é pequeno. Então, o que é grande de propriedade no Japão, né, um latifúndio no Japão, fosse pegar um latifúndio de lá e colocar aqui, aqui seria um minifúndio. Porque o Brasil é um país muito maior. Então, essa expressão latifúndio e minifúndio depende muito de cada lugar que você está analisando aí. Mas, para você ficar tranquilão aí na sua cabeça, você entender exatamente isso. Latifúndio, grande propriedade. Minifúndio, pequena propriedade. Show de bola? Continuando aí. Quanto à intensidade da utilização do terreno. Veja bem, é o outro critério, esse aqui, ó, intensidade da utilização do terreno. A gente pode dividir a agropecuária, então, o agrossistema em intensivo ou extensiva. Agricultura ou pecuária intensiva, agricultura ou pecuária extensiva. Vamos dizer que a agropecuária intensiva é aquela que se realiza o máximo aproveitamento do terreno. Então, veja bem, aqui a gente não está falando do tamanho dela, pode ser um minifúndio. Pode ser uma areazinha pequena, mas aqui a grande ideia é você aproveitar ao máximo esse terreno, beleza? Concentrando a produção de gêneros alimentícios e a criação de gado, o que provoca um maior desgaste no solo. Então é você concentrar
sem utilizar grandes espaços, é você aproveitar ao máximo. Então, geralmente, numa agricultura intensiva, numa agricultura, se você quer aproveitar melhor esse solo, geralmente o que marca uma agricultura intensiva é a utilização de máquinas, beleza? Porque você quer aproveitar bastante esse solo, e aí você utiliza máquinas. Quando a gente fala de agropecuária intensiva, ou de pecuária intensiva, de criação de animais de forma intensiva, geralmente a gente está falando de confinamento, que é você pegar o gado e colocar ele preso em um lugar fechado, ou seja, pode ser um lugar pequeno, você coloca ele, todo mundo confinado ali, num pequeno espaço, e ali você alimenta ele. E aí ele vai crescer mais rápido, você vai dar ração, você vai dar uma porrada de coisa, hormônio para o animal, e aí ele vai crescer numa velocidade maluca aí, vai ficar pronto para o abate muito rápido. Beleza? Então isso é o que a gente vai chamar de agropecuária intensiva. A grande ideia aqui é a alta produtividade, a gente produzir muito, muita agricultura, muita pecuária, beleza? Então geralmente você tem aí o maior aproveitamento do solo. Quando a gente fala de agropecuária extensiva, aí a parada muda. A agropecuária extensiva é aquela que se utiliza de maiores espaços. Então veja bem, enquanto que aqui na agricultura, na pecuária, por exemplo, intensiva, você confina o animal em pequeno espaço, na agropecuária extensiva você já utiliza maior espaço, menos concentração produtiva, o gado não vai precisar ficar todo mundo concentrado, preso ali, o que provoca aí um alargamento das terras e aumento do índice de desmatamento. A gente vai ver o porquê. Então, quando a gente fala de agricultura extensiva, a principal ideia é a não utilização de máquina. Então, você tem um menor aproveitamento desse solo, porque o cara está fazendo tudo à mão. E quando a gente fala de pecuária extensiva, a gente está falando que o animal ele vai ficar solto. Então, veja bem, a gente tem menos concentração. Olha o espaço de um animal para o outro aí. Olha a diferença nas duas imagens, uma do lado da outra. Uma é intensiva, a outra é extensiva. E aí, como você precisa de maiores espaços, geralmente você vai fazendo o quê? Aumentando esses espaços com o desmatamento. Aí que está a parte ruim. Beleza? Enquanto que numa agropecuária intensiva, mesmo que seja num espaço pequeno, que você não aumente esse espaço, você consegue aumentar a produtividade. Essa é a parada. Sacou? Qualquer dúvida, pergunta aí, hein? Tranquilão? Vai dormir com essa dúvida, não. Vamos continuar aí. Quanto ao destino ou objetivo da produção. Então, esse é outro critério. Esse critério agora, então, vai falar sobre o destino ou objetivo da produção. E o destino ou objetivo, ele pode ser para comercial, uma agricultura que a gente vai chamar de comercial, ou de subsistência. Então, para que você está plantando? Para que você está produzindo? Pode ser comercial, pode ser subsistência. Comercial é aquela voltada para atender o comércio. Mas cuidado com isso. Porque você vai falar, lá do lado da minha casa tem uma vendinha, então é uma agropecuária comercial. Cuidado, não é bem isso. A agropecuária comercial é aquela voltada para o comércio, mas principalmente aqui, ó, para exportação. Ou que seja consumo interno, mas que seja em grandes quantidades. É geralmente, então, quando o camarada vai produzir no latifúndio, um tipo de agropecuária intensiva, e aí geralmente ele vai fazer uma agropecuária comercial, ou seja, para vender para muita gente, para grande quantidade. Geralmente esse produto ele é exportado, geralmente ele vai para o porto em grandes containers, vai em grandes navios. Geralmente esse alimento ele vai para fora do Brasil até. Muitas vezes a gente tem agricultura comercial, então, na produção de soja, monocultura de soja, uma monocultura de milho, monocultura de café, beleza? Que o Brasil é um grande produtor, geralmente para exportar para os outros países. Quando a gente fala de agropecuária de subsistência, a gente está falando aquela que geralmente vai abastecer as necessidades do trabalhador. Então, é aquele cara que tem um sítiozinho, ele planta para ele mesmo se alimentar, alimentar sua família. Mas veja bem, não quer dizer que a agropecuária de subsistência, que ela não comercializa. Então, cuidado para não confundir isso.
Ah, só existe comercialização dos produtos na agropecuária comercial e na agricultura de subsistência não vende. Não, a agricultura de subsistência ela vende sim, só que é um comércio principalmente com excedente ou muitas vezes para alimentar aquele pequeno bairro ali, aquele mercadinho de comunidade. Deu para entender? Então, quando o cara ele vende ali, né, vai vender na feira, às vezes você tem ali você tem uma produção na sua casa ali, né? Você tem uma produção, você planta algumas coisas e você vai lá vender na feira. Ela virou uma agropecuária comercial? Não, continua sendo subsistência. Você está tirando o seu sustento dali, você está se alimentando dali, mas não é em grandes quantidades, não é para exportação. A agropecuária desculpa, a agropecuária comercial, ela é voltada para grandes produções, para grandes, beleza? Exportações. A agropecuária de subsistência não, é uma coisinha mais ali no bairro, até mesmo no município, ele produz aqui para o município. Ela não vai deixar de ser subsistência porque você está vendendo aqui no seu bairro, no seu município, não. Beleza? Mas ela é menorzinha, o objetivo dela é menor. Vamos lá. Então vamos falar agora sobre o último critério para definição dos agrossistemas, vamos falar sobre os tipos de propriedade. Beleza? Quanto ao tipo então de propriedade, ela pode ser de 3 tipos: privada, estatal ou coletiva. Como assim? Propriedade privada, o próprio nome já diz, ela pertence às pessoas. Seja a pessoa física, eu, você, sua avó, sua mãe, quem tiver dinheiro para comprar uma propriedade, uma fazendinha, um sítiozinho que seja rural, então ela tem dono, ela é de uma propriedade privada, ou uma pessoa física, ou uma pessoa jurídica, no caso aqui uma empresa, tá? Você pode comprar um terreno e colocar o nome na sua empresa, por exemplo, beleza? Que são destinados aos interesses do seu proprietário, então ela tem dono, então essa propriedade agora ela tem dono. Beleza? Então imagina aí um sítiozinho, maneirinho, tal, uma fazendinha. Agora essa mesma propriedade, ela pode ser uma propriedade estatal. Beleza? Quando eu falo de estatal, vem de estado. Quando eu falo de estado, não estou falando de estado do Rio de Janeiro. A gente viu isso lá, o que precisava para formar um país, né? O estado. O estado é o quê? Conjunto lá de instituições que vão administrar o país. No caso, o governo. Vamos falar do governo. Então essa propriedade, ela pode ser do governo. Beleza? Mas veja bem, lembra de estado. Estado é melhor. Vamos supor que o estado brasileiro ele tem uma propriedade. Nesse caso agora, atualmente, o presidente é Bolsonaro. E ele está o quê? Tomando conta dessa propriedade estatal. Mas quando tiver novas eleições, se porventura entrar um outro presidente, sei lá, imagina alguém aí, o Zezinho da Coca-Cola. Acabei de inventar um nome. O Zezinho da Coca-Cola vai ser o próximo presidente. Ele que vai tomar conta daquela propriedade, porque ela vai ser do Estado. Ou seja, mudou o governo. Era o Bolsonaro, agora é o Zezinho da Coca-Cola. Mas a propriedade continua sendo do Estado. Então, por exemplo, quando a pessoa sai do governo, ela não leva a propriedade para ela. O governo, lembra, ele não é fixo, né? O governo ele é transitório, mas o Estado é. Então, aquela propriedade sendo do Estado, ela vai ser sempre do Estado. Beleza? O que pode acontecer é uma privatização. O que é isso? Privatizar, tornar ela privada, ou seja, vender essa propriedade. Beleza? Mas é um outro papo. Então, é só você entender que essa propriedade ela pode ter um dono, uma pessoa física, ou seja, de alguma empresa, ou ela pode ser do governo, no caso aí do Estado. Beleza? Ou ela pode ser uma propriedade coletiva. Coletiva é quando a posse da produção de uma comunidade ampla de pessoas, né? Geralmente quando tem várias pessoas ali que tomam posse daquela terra. Então, a propriedade coletiva é quando a posse dessa produção é de uma comunidade de pessoas. O que é mais comum em tribos indígenas. Então, você tem aí, né, uma tribo e aquela propriedade ali é de todo mundo, é coletiva. Não é um índio que é dono, é da tribo. Beleza? E aí ele pode produzir alimento, pode fazer o que ele quiser naquela propriedade rural dele ali. Show de bola? Então, vimos aí os tipos de critérios, falamos
sobre o tamanho da propriedade, falamos sobre a intensidade do uso do solo, falamos sobre o destino da produção, falamos sobre os tipos de produção e falamos aí sobre o tipo de propriedade, beleza? Qualquer dúvida, é só perguntar, vou deixar a folhinha aí com vocês, porque agora nós vamos ver os tipos de agrossistema. E os tipos de agrossistemas são muito tranquilos de ver, porque só existem 3 tipos de agrossistema. Eles podem ser tradicionais, eles podem ser modernos e eles podem ser alternativos, beleza? Dentro de agrossistemas tradicionais, a gente pode ter vários outros tipos, mas eu não vou focar nisso agora não, beleza? O que eu quero que você entenda é que um agrossistema tradicional, ele tem uma característica muito própria. Por quê? Porque ele tem menor presença de aparatos tecnológicos. Então, basicamente, um agrossistema tradicional, ele não usa máquina, ele vai ter uma maior quantidade, principalmente de quê? De trabalhadores, de pessoas na mão. Essa é uma das principais características do agrossistema tradicional, beleza? Você ter o quê? Pessoas trabalhando. Mas ele pode se enquadrar, esse agrossistema tradicional, dentro de todos aqueles critérios que a gente viu lá. Esse agrossistema ele pode acontecer num latifúndio, pode acontecer no minifúndio. Ele pode ser para subsistência, mas ele pode ser comercial. Ele pode ser uma monocultura, ele pode ser uma policultura, depende, beleza? Mas é tradicional a partir do momento que ele utiliza mais mão de obra humana. Ele é um dos mais antigos, principalmente quando você não tinha mecanização. Então, desde a época lá da escravidão, né, você tinha lá o agrossistema tradicional. Por exemplo, no Brasil, a escravidão muitas vezes foi baseada na produção de cana-de-açúcar. Beleza? E era uma monocultura de cana-de-açúcar, só produzia cana. E era para quê? Para exportação. Não que ganhasse dinheiro, mas Portugal, principalmente, levava essa produção para outro país. Era uma forma de exportar. Beleza? Então, dá para ver bastante trabalhador trabalhando aí, né, na mão, que se configura aí como um agrossistema tradicional. Beleza? O agrossistema moderno são aqueles em que há uma ampla presença de maquinários. Essa é a principal ideia do agrossistema moderno, da modernização da agricultura. Ou seja, uma grande presença de máquinas, como a gente vê aí, tecnologia avançada no contexto da produção, exigindo uma menor quantidade de mão de obra. Pô, pensa. A gente acabou de ver o tradicional aí, gente pra caramba trabalhando na mão, fazendo a colheita. E agora você tem o quê? Uma pessoa nessa máquina aí, uma pessoa, ou seja, uma menor mão de obra fazendo a colheita. Você expulsou aí, a gente vai falar sobre a urbanização mais pra frente, mas é basicamente isso aí. Você ter ali uma pessoa só trabalhando, fazendo trabalho de 10, 15, 20 pessoas ou até mais. Beleza? Esse processo, então, de modernização, a gente consegue ver aqui as máquinas trabalhando, beleza? Outra característica interessante da modernização da agricultura, do agrossistema moderno, é que nesses sistemas há uma grande quantidade de produtos químicos e biológicos. Então, olha só, hein? Veja bem, aqui eu disse que é uma grande quantidade, ou seja, uma intensificação da utilização de produtos químicos e biológicos. Então você tem aí principalmente com a ajuda de aviões ou com a ajuda de máquinas fazendo uso aí de produtos químicos, de agrotóxicos, beleza? Fertilizantes no solo. Mas isso não é, eu não quero que você entenda que isso é característica apenas do agrossistema moderno, não é exclusividade do agrossistema moderno. A utilização de agrotóxicos ela também acontece no agrossistema tradicional. Quem tá colocando agrotóxico? O ser humano. Quando você tem pessoas trabalhando, a maioria de pessoas trabalhando no agrossistema tradicional, então você tem aí, ó, um agrossistema tradicional usando agrotóxicos. Mas o que a gente vai ter no agrossistema moderno é uma maior utilização, uma intensificação desse uso de agrotóxicos, beleza? De produtos químicos. Você tem também uma produção sistematicamente controlada, geralmente voltada para atender o mercado internacional, porque aí você está produzindo com máquinas, uma agricultura
intensiva, você não pode perder alimento, por isso que você utiliza aí agrotóxicos pra caramba, para não perder aí numa possível praga, algum problema. Então você tem que produzir bastante. Perder alimento aí é perder dinheiro, então geralmente é voltado aí para uma agricultura comercial. Beleza? Agora, vimos o tradicional e vimos o moderno. Para encerrar a aula, vamos falar do agrossistema alternativo. O próprio nome já diz. Ele é uma alternativa aos outros dois agrossistemas. Porque ele vai tentar não fazer nada do que os outros fazem. Como assim? Não vai utilizar mão de obra nenhuma? Calma aí que eu vou explicar. Na verdade, os agrossistemas alternativos são aqueles elaborados para serem ecologicamente sustentáveis, procurando causar menos danos em relação aos outros dois tipos de sistemas apresentados. Então, ele vai ser uma alternativa quanto à utilização de agrotóxicos. Então, geralmente, ele é conhecido aí como agricultura ou agropecuária orgânica, não é isso? Onde ele vai se utilizar principalmente menos agrotóxicos, mas ele tem uma questão social aqui muito importante, porque o agrossistema alternativo ele vai tentar eliminar alguns impactos lá do tradicional, como por exemplo, meio que o trabalho escravo. Não quer dizer que todo mundo que trabalha no campo seja escravo, mas desde a época da colonização, principalmente aquelas plantações nas fazendas, que era feita de mão de obra escravo, deixou ainda hoje algumas heranças. Então você ainda tem em alguns lugares mais isolados no interior, em alguns lugares ainda trabalhos, não escravidão, porque ela foi abolida em 1988, mas em 1888, né? Errei só por 100 anos, em 1888, mas você tem aí um trabalho análogo à escravidão. O que seria isso? Você pegar o camarada e pagar mal ele, pagar baixos salários, fazer uma exploração, o cara trabalhar muito, ganhar pouco, trabalhar muitas horas por dia, né? Às vezes não assina a carteira de trabalho dele, não tem direito a férias, não tem direito a nada. Então, o agrossistema alternativo, ele tenta minimizar os impactos tanto dos problemas ambientais, quanto ao uso de agrotóxicos. Então você vai utilizar um produto que foi plantado ali, geralmente com uma questão mais artesanal, né, com maiores cuidados, sem utilizar agrotóxicos e também procurando evitar esse impacto social, sem se aproveitar do trabalhador, sem gerar aí o trabalho escravo ou o trabalho que você faça aí um tipo de exploração do trabalhador. E essa também é uma das características da agricultura orgânica. Porém, ela tem uma questão aí que envolve aí, né? A escala e o destino da produção variam muito. Por quê? Porque você vai ter uma produção menor. Já que você não vai utilizar agrotóxicos, né, como ali no moderno, geralmente a produção ela vai ser menos quantidade. Porque, né, para você dar conta, você tem que tomar conta, fazer um cultivo que demanda aí mais trabalho. E a produção vai ser menor. Como você produz menos, aí a gente entra lá na lei do capitalismo, lá na questão da lei da oferta e procura. Você tem menos produtos para você ofertar. E com isso, como você tem menos produtos, geralmente o preço dele vai ser mais caro, ele vai ser mais acessível, o preço vai ser maior. Então, geralmente, quando você vai no mercado, não sei se você já foi, né? Seu pai, sua mãe aí procurar um produto orgânico, geralmente ele é mais caro. Até porque você teve muito mais trabalho para cultivá-lo. Enquanto que lá com o agrotóxico você produz em grande escala, muito produto. E aí a lei da oferta e procura, né? Quando você tem muita oferta, o preço cai. Então é geralmente isso. Por conta de você produzir em menos quantidade, o preço dos orgânicos são maiores. E aí é um problema, né? Também. Porque menos pessoas vão ter acesso. Você vai no mercado, tem uma laranja mais cara do que a outra, né? Infelizmente a população vai na mais barata e aí geralmente cheio de agrotóxicos e tal, porque, né, foi difícil acesso exatamente por outro produto ser mais caro. Show de bola, galera! Tudo certo? Tudo beleza? Esses foram os tipos de agrossistemas. Espero que você tenha entendido. Essa aula é bem maneira, vai dar base para a gente entender os outros conteúdos das outras aulas. Show de bola?
Qualquer dúvida, fala comigo. Tudo certo. Grande abraço para vocês. Boa semana. Fique com Deus.